Prezado aluno, prezada aluna, mais um encontro. E dessa vez nós vamos falar sobre tempo, marcando as horas em língua de sinais. Vamos conosco? Lembrando a você que é de muita importância que você relembre o assunto de datilologia, principalmente ligado aos números. Você precisa treinar toda forma de se fazer números. Aqui nós também temos algumas regrinhas. A propósito, essa aula vai auxiliar muito no conhecimento da aula sobre valores monetários, porque as regras são bem parecidas. Então tire o máximo de proveito. Inclusive, à medida do possível, dê pausa e repita aquilo que estamos oferecendo como exemplo, para que você possa praticar um pouco mais. Vamos às regras então? Com relação às regras para marcar horas ou apresentar as horas em língua de sinais, chamamos a atenção de pelo menos 3 delas para que você seja bem sucedido quanto ao uso de horas. A língua de sinais, ela vai também obedecer, conforme você verá mais adiante, para valores monetários, a numeração de 1 a 4, porque sempre falamos sobre quantidade. E quantidade, a numeração de 1 a 4, a mão é feita com as configurações com a palma para frente e os dedos apontados para cima. Como assim? 1, 2, 3, 4. Isso, somente de 1 a 4 antes dos 2 pontos, antes da vírgula, ou seja, para números exatos, horas inteiras. Quando nós queremos fazer frações de horas representadas depois de 2 pontos, no caso de uma imagem de uma hora digital, nós fazemos os números normalmente, mesmo sendo de 1 a 4. Nós daremos alguns exemplos para você se familiarizar mais do que estamos falando com relação aos números para a quantidade. Lembre-se, estamos orientando o uso de números para quantidades para que você entenda de 1 a 4 como números absolutos e não seus valores relativos, de 1 a 4 como realmente os são. Não, por exemplo, para 12, 1, 2. 12 não é 1 e 2, simplesmente o algarismo completo com um número absoluto representado por 12. Portanto, é diferente de se eu tivesse na hora apresentada 1 ou 2 horas ou 3 horas. Entende? Até o número 4, então eu faço de 1 a 4 com os dedos apontados para cima para todo número absoluto. Observe esses 2 exemplos para horas, conforme a regra de números que acabamos de apresentar. Como observou, nos 2 exemplos oferecidos, nós fizemos, então, antes da vírgula, os números 2 e os números 3 para horas, como ele ficou em pé, apresentado com a mão para frente e os dedos para cima. Vamos, então, para a segunda regra. A nossa segunda regra para o uso de horas em língua de sinais diz respeito à vírgula. Isso mesmo, no lugar de 2 pontos ou de ponto, ponto e vírgula, nós usamos em língua de sinais vírgula para dividir a hora 2 segundos ou das demais frações de hora, pois, como você viu no exemplo anterior, nós fizemos este movimento. Em alguns lugares ainda do Brasil, obedecendo ao regionalismo, é possível que você encontre 2 pontos. Entretanto, de forma geral, sem cometer qualquer equívoco ou dúvida, use a vírgula para separar a hora dos minutos. Vamos a alguns exemplos? Nos exemplos que acabamos de apresentar a você, usamos a vírgula no lugar de 2 pontos. Obviamente, você percebeu que não falamos em que tempo ou turno se encontra cada horário, pois nós veremos isso mais adiante. Mas pratique, não deixe de praticar. Lembrando que o formato de hora digital
quando apresenta 2 pontos, ele deverá ser transformado em vírgula quando fizermos para a língua de sinais. Agora chegamos à terceira regra, e uma regra com uma importância muito grande. Preste atenção, se seguirmos os modelos digitais, ao visualizarmos a apresentação da hora, observaremos não apenas o uso de 2 pontos, como também em alguns modelos, números superiores a 12 para representar horas. Entendemos que 12 horas poderá se restringir a meio-dia. Entretanto, no uso digital nós temos 13, 14, 15, até as 23 horas e 59 minutos. Entretanto, em língua de sinais não é entendido dessa forma. Você precisa fazer a transformação dessa hora para até 12 e terminando, obviamente, com a apresentação do turno em que diz respeito à sua hora. Vamos a alguns exemplos. Meio-dia e 17. Meio-dia e 17 caracterizado simplesmente porque faremos isso ao final. Entretanto, eu poderia dizer caracterizando agora as 0 horas, ou 17 segundos, ou 12 segundos, como você quiser, ou 12 horas da noite, sem nenhum problema. O que nós não podemos dizer aqui é que temos uma quantidade de horas relativa superior ao número 12. Vamos ao próximo exemplo? Prezado aluno, observe no exemplo informado as 2 possibilidades de fazermos então a fração para meia hora. Nós podemos utilizar vírgula e o algarismo 30, ou podemos simplesmente dizer 7 e esse movimento para indicar que meia hora se passaram. Então, diferente dos horários digitais conforme são apresentados e conforme nós lemos, nós estamos falando de 7h30 da noite e não 7h30 da manhã, porque a indicação do tempo seguido da hora faz a diferença no uso para horas em língua de sinais. Observe bem, nós não utilizamos aqui 19 horas, isso não existe. A partir do algarismo de número 12, nós então voltamos a recontar de 1 até 12 com o turno correto, ou para a tarde, ou para a noite, madrugada ou manhã. Vejamos mais alguns exemplos? (10h55 da noite) e não 22 horas e 55 minutos. Usamos a vírgula e também relembramos aqui o uso de números com algarismo repetidos, ou seja, dezenas de algarismo repetidos. Lembra que o movimento é este? Então, vamos repetir? 10 horas e 55 minutos da noite. Vamos ao outro exemplo. 1 da madrugada. Simples. Conforme você verá mais adiante, esse procedimento também poderá ser adotado para valores monetários. Você poderá usar de 1 a 4 este movimento para representar um número inteiro, ou fração dele, se no caso nós utilizarmos meia para meia hora. E aqui o exemplo foi 1 da madrugada. Poderia ser 1h30 da tarde. Poderia ser também 3h45 da madrugada. Então, informamos exatamente o número inteiro antes da vírgula e depois da vírgula a fração de horas, minutos e segundos, sempre com os números cardinais, terminando com a indicação do tempo e do turno que você quer se referir. E você pode perguntar, sempre deverá ser dessa forma? Sim, entretanto, lembre-se que a língua de sinais é sempre contextualizada. Você numa conversa, por exemplo, sabe a que tempo se refere. Você só vai precisar marcar o tempo e o turno, aliás, manhã, tarde, noite, a que se refere, se houver ainda incompreensão ou se a conversa estiver descontextualizada até aquele momento. Entretanto, de um modo geral,
basta apenas informar as horas sem prosseguir com a informação de turno. Isso é comum em qualquer língua, basta que estejamos contextualizados. Orientamos que você estude, revise a disciplina ou conteúdo relacionado a números e datilologia para que você alcance maior êxito na apresentação de horas e, mais tarde, também na utilização de valores monetários. Esse foi o nosso encontro de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até mais!